Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Hoje é terça-feira, dia 10 de janeiro do glorioso ano de 2023. E como eu fazia no ano passado, todas as terças-feiras, eu quero continuar dedicando a ouvir o maior mestre que já pisou esse planeta, que foi Jesus Cristo. E o melhor de tudo é ouvir a palavra dele, que acontece através do evangelho do próprio dia. E neste caso é o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21b a 28. Preste bem atenção sobre o que aconteceu, porque tem um ensinamento muito interessante. Diz assim: Dirigiram-se Jesus e os discípulos para Cafarnaum. Logo, no sábado, entrou Jesus na sinagoga e se pôs a ensinar. Pasmavam dos seus ensinamentos, porque ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os mestres da lei. Ora, achava-se justamente nessa sinagoga um homem possuído de um espírito impuro que gritava: Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Ameaçou Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Ao que o espírito impuro o agitou violentamente e saiu dele soltando um grito estridente. Consternados diziam uns para os outros os que lá estavam: Que vem a ser isso? Que nova doutrina é essa cheia de poder? Dá ordem até os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E sua fama correu célere por toda a região da Galileia. Palavra da salvação. O que nós vemos como destaque nesse acontecimento do Evangelho é que todos observavam que, pelos ensinamentos que ele trazia, falava como quem tinha autoridade e não como os mestres da lei. Jesus não estava aqui falando com a autoridade de mando, com a autoridade da imposição, com a autoridade de um cargo qualquer, ou dentro do judaísmo, ou dentro do sistema daquele tempo de Israel. Também não era um comandante militar, não era um rei, não era esse tipo de autoridade que chamava a atenção daquele povo que estava ouvindo Jesus. A autoridade de Jesus era a sua verdade. A sua palavra era a sua autoridade. E eles viam que Jesus tinha uma palavra verdadeira, coerente, com significado e que transbordava sabedoria. Falava como quem tinha autoridade. Ele disse até mesmo numa outra oportunidade: Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Procurai primeiro a verdade, disse ele em outra ocasião, e a verdade vos libertará. A verdade dele era superior aos ensinamentos dos mestres da lei. Os fariseus, principalmente, tinham mais de 600 leis, regras, tradições, e muitas das quais eles nem cumpriam. E Jesus, então, veio não mudar tudo, mas ele veio aperfeiçoar aqueles ensinamentos que os fariseus e os doutores da lei traziam, e que muitas vezes eram ensinamentos equivocados, e que passavam ao povo como se fosse uma verdade absoluta, e impunham ao povo para que cumprisse esses ensinamentos. Agora, passaram a ouvir Jesus, a sabedoria de Jesus, os conhecimentos de Jesus, as obras que ele realizavam e que
de certa forma, comprovavam e traziam coerência ao que ele estava ensinando. Depois houve aquele caso que ele libertou a pessoa de uma doença psíquica, que ele chamava de espírito impuro, mas era um problema psicológico, um problema psiquiátrico. E ele libertou, aí sim ele deu uma voz de mando para sair aquele mal de dentro daquela pessoa. Então tudo convergia para que o povo pudesse entender que aí estava uma pessoa diferente, que trazia uma sabedoria que vinha de uma sabedoria superior e que era fascinante segui-lo naqueles ensinamentos. Isso é muito bom para todos nós, que vemos em Jesus, como eu disse há pouquinho, a verdade. Não só a verdade, como o caminho e a vida. Essa é a mensagem de hoje. E vamos sempre observar com mais profundidade os ensinamentos de Jesus para não ficarmos na periferia das ideias e das ideologias que muitas vezes são passadas para você. Falava como quem tinha autoridade, porque falava com sabedoria, com coerência, com uma visão superior de tudo aquilo que ele tinha que passar para os seres humanos. Que Jesus ilumine você e que a bênção de Jesus e a minha bênção ilumine a sua mente, o seu coração, a sua casa, a sua família e os seus empreendimentos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.